Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Nossa, Tsuki tá gravando com a mesma roupa, sim, né? Porque eu estou gravando em sequência. Acabei de gravar o 820, que eu quase fiquei rouca de tanto que eu fiz, né? Até que eu não gritei tanto, mas ok. Né? Que eu quase caí no chão de tanto escândalo que eu fiz, mas tudo bem. E agora estou gravando o 821. Por sinal, é bem de manhã, eu ainda nem tomei café da manhã. Eu aproveitei que todo mundo da minha casa debandou hoje de manhã para pegar firme nesses vídeos atrasados que eu tenho, né? Enfim, vamos para o revisão do capítulo 821, que começou com uma capa linda. Que eu vou fazer um pôster, com certeza. Eu não sei aonde que eu vou colocar esse pôster, porque sinceramente eu já tenho mais de, sei lá, 40 posters na minha parede, né? Não sei se vocês lembram do meu antigo cenário. Então, tipo, sim, eu tenho muito pôster pra tudo quanto é lado. Talvez eu coloque ali no teto. Eu não sei, mas ficou muito show, né? Estilo japonês antigo, né? O Luffy com Gear 4 estilo Kabuki, né? Kabuki, eu acho que esse é o nome. Que é basicamente a pose que ele imita quando ele entra nesse modo, né? Ficou muito show, de verdade. O mais interessante desse capítulo, com certeza, foram 3 pontos, né? Também não vou fazer resumo dele porque eu não acho necessário. Mas foram 3 pontos, que é Momonosuke e Luffy conseguem ouvir vozes, né? A gente já sabia que o Luffy conseguia ouvir vozes, né? E o Momonosuke já tinha dado sinal. Mas o que acontece mais? Eles conseguem ouvir vozes, né? E vozes não só... Aparentemente, eu não sei se o Momonosuke tá ouvindo o Poneglyph aquela hora, ou se era do próprio Zunisha. E o mais importante desse ponto é que o Momonosuke ainda consegue falar com essas vozes, né? Da mesma forma que Poseidon consegue falar com o Rei dos Mares, e o Luffy só consegue ouvir. O segundo ponto muito importante, Zunisha foi amaldiçoado, foi condenado a andar pela eternidade por um crime que ele cometeu no passado. Ok, certo? E o terceiro ponto foi justamente a aliança do Kid, né? Julian pira nesse capítulo, né, Julian? E o que aconteceu que mostrou um Dendemushi com os dentinhos muito suspeitos, chamando de Kaido-san, o Lord Kaido, dependendo da tradução que vocês pegaram, né? E o que dá a entender de que ele se aliou ao Kaido, mas na mesma cena nós podemos ver ao fundo que parece que alguém está preso numa cela, e esse alguém pode ser o tretoso do Kid. Mas antes de eu entrar nesse ponto, que eu sempre abro espaço para perguntas no grupo Teorizando com Tsuki sobre o capítulo, e a maioria das perguntas de vocês foca nessa aliança ou nessa possível traidão, sei de onde eu tirei isso, ou essa possível traição do Apple, eu vou comentar para você os outros 2 pontos que eu achei bem mais relevantes. Desculpa, Kid, mas eu acho que isso vai ser mostrado mais para frente. Eu acho que antes a gente teorizar sobre esses 2 pontos, principalmente do Zunisha, que eu não vi ninguém falando. Ok, vamos lá. O fato das vozes me deixou muito feliz e ao mesmo tempo muito, não diria decepcionada, né? Eu diria assim, meio confusa, porque aparentemente não tem nada a ver com os Di. Por que você diz isso, Tsuki? Simples, porque ou o LOL é um Di inútil, sabe? Ou o LOL simplesmente tá segurando o jogo lá, ele também tá ouvindo vozes, né? Ou isso não tem nada a ver com os Di. Realmente, alguma coisa do Luffy, alguma coisa do Momonosuke, sabe? O Roger também tinha, mas necessariamente não envolverá os Di, né? Porque não conseguiram ouvir as vozes dos Poneglyphs. Eu esperei por muito tempo para ver o que ia acontecer. Eles tiveram contato com o Poneglyph, não aconteceu nada, né? E o LOL não mostrou nenhuma reação, além de, olha só, eu consigo me segurar no elefante tremendo sem soltar minha pose de fodão, entendeu? Ele não mostrou nada além disso. Então pode ser alguma coisa na linhagem do Luffy barra a linhagem do Gold Roger, que em algum momento eu acredito que elas vão se cruzar, sabe? Porque o Ace, eu até comentei no 820, o Ace é muito parecido com o Luffy. Aí a pessoa, não, o Roger é a cara do Luffy. Não, na verdade o Ace é a cara do Luffy. Cara, você viu os dois ali, eu lembro, eu acompanhava, não necessariamente semanal, mas eu tava próximo, quando foi revelado que Gold Roger era o pai do Ace. Eu fiquei tipo, como assim Gold Roger é o pai do Ace, cara?
Tem nada a ver. Pô, eu achei que fosse filho do Dragon também. O Luffy e o Ace fossem filho do Dragon. Como assim? Foi um grande choque, assim, sabe? De verdade. Porque se parecem muito. Não só fisicamente, como de personalidade. Mas você vê que eu tô girando. Daqui a pouco eu vou sair da câmera, né? Porque eu não tô parando quieta. Mais do que o normal. Aparentemente não é uma coisa envolvendo os G mesmo, né? Deve ser o sangue do Luffy. O sangue do Monosuke provavelmente deve envolver alguma coisa assim, sei lá, vamos chutar 7, porque é sempre 7. As 7 famílias da criação. Oh, que nome bonitão, né? Sei lá, um grupo, algumas famílias que se juntaram, né? Por exemplo, os Kogetsus fizeram o Poneglyph, mas será que foram eles que espalharam? Eu acho que não deu essa informação, né? Às vezes podem ter sido eles, mas com a ajuda de outras famílias. Além do que, eles escreveram a história, mas a história não é necessariamente sobre eles, né? É sobre o reino antigo. Então, essas famílias poderiam ter se aliadas desse reino antigo, aliadas do Kogetsu, e ajudado a espalhar a porcaria dos poneglyphs pelo mundo. Por isso que eles têm uma relação maior, né? Com essas pedrinhas. Pedrinhas quidinhas não tem nada. Outra coisa que pode ser, que eu já até escrevi uma teoria sobre isso há uns bons anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, que o Di ser basicamente uma. Uma promessa, sabe? Então, tipo, quando a guerra acabou, os perdedores se juntaram assim, naquele negócio tipo de braço, né? Eu bati na câmera de novo, né? E fala assim: olha, nós, como sobreviventes, vamos fazer uma marca em nós para nunca esquecermos o que aconteceu aqui e um dia os nossos descendentes poder reaver o que aconteceu, né? Poder mudar o rumo dessa guerra. Então o Di seria como o X, né? Que fizeram na saga de Alabasta. Seria como uma marca de uma promessa, sabe? Então não necessariamente seria um poder especial, alguma coisa assim. Não. Os caras que estavam envolvidos naquela treta há 800 anos atrás que fizeram esse dia. Ó, vamos carregar esse dia conosco para não esquecermos o que aconteceu. No final eles esqueceram, né? Mas de alguma forma vão remeter, quando soubermos o que é os Di, poderiam se remeter a isso daí, né? Eles continuam unidos por algum laço. E por isso que alguns deles têm um contato maior com essas vozes e outros não. Como, por exemplo, o LOL. Que pode ser que ele não era do grupo ali que estava ligado com a criação dos poneglyphs. Ele só era dos caras que sobreviveu, assim, sabe? Outra coisa que me veio à cabeça é a ideia de eles tentarem ocultar a linhagem do Joy Boyle, imaginando que o Joy Boyle é o rei, sabe, desse reino antigo. Todas as famílias adotaram, as que sobreviveram adotaram o mesmo nome, sabe, para que ninguém, o inimigo, né, o governo mundial não conseguisse descobrir qual deles era descendente direto de Joy Boy, imaginando que talvez seja o Luffy, por exemplo, né? Por isso que ele tem essa ligação maior com as pedras, pode ouvir as vozes também. E o Momonosuke poder, porque ele tá envolvido com os Kogetsus que criaram a porcaria toda. Eu não sei, é teorias que me veio à cabeça, né? Essa revisão talvez fique um pouquinho longa, né? Já tô vendo que tá quase 10 minutos. Eu acho que é muito importante a gente fazer essas ponderações, né? Outro ponto que eu não vi ninguém comentando é essa pena do Zunisha. Gente, como assim? O elefante cometeu um grande crime e tem que caminhar pela eternidade? Meu, isso soa muito mitologia, muito, é uma mitologia para One Piece. Eu fiquei impressionado, foi o que mais, de longe, mais me impressionou no capítulo, não foi as vozes, não foi a surra do Jack, que foi muito boa, por sinal. Não, foi isso do Zunisha, ele falar, não foi com o Chopper, todo mundo achava que ele ia falar com o Chopper, mas não. Ele falou com o Luffy, falou com o Momonosuke que ele foi condenado a andar pela eternidade por um crime que ele cometeu no passado. Eu até fiz um comentário no grupo sobre isso, que eu pesquisei sobre maldições, sobre castigos, né? E me destacou 2, e eu destaco 2 para vocês, que é um envolvendo o hinduísmo, que não envolve necessariamente Ganesha, né? Que seria provavelmente a inspiração para o nome do Zunisha, mas envolve um outro elefante que é considerado o rei dos elefantes, que eu não vou falar o nome aqui, porque eu não sei dizer o nome dele, né? Mas uma outra parte desse não envolve necessariamente esse elefante rei,
mas os elefantes em geral, é um mito que diz: o mito antigo conta que houve uma época em que os elefantes podiam voar e mudar de forma como nuvens. Eles podiam voar pelos céus. E uma vez um desses elefantes voadores pousou pesadamente sobre uma árvore embaixo da qual um sábio estava fazendo um puja, que eu acredito que é uma espécie de reza. Os ramos das árvores se quebraram e o som perturbou o sábio, além da fala que ele amaldiçoou todos os elefantes e eles perderam as suas asas, mas entretanto não perderam a capacidade de fazer nuvens. Lembrando que Zou estava envolto de uma grande névoa, né? Se vocês pensarem bem. Então, eu achei bem relevante essa lenda, né? Não acho que a pena do Zunisha para caminhar por 1000 anos foi... 1000 anos não, para eternidade. Foi apenas isso, né? Mas eu achei bem relevante, principalmente por causa da névoa que cobre Zou. E eu também achei outra coisa muito importante que eu vou comentar com vocês, que é nesse livro aqui, ó. O livro de ouro, se não me engano é esse, o livro de ouro da mitologia, né? Se vocês quiserem depois comentem na descrição aí, mas é fácil achar esse livro, que poderia ser a lenda de Perseu e Atlas, né? Que Perseu, caso vocês não lembram, é aquele que derrotou a Medusa, aquela de cabelos de serpente, né? Até tem uma paralela engraçada em Cavaleiros Zodíacos, que é o Shiryu que derrota, provavelmente ficando cego, porque acho que é o Shiryu que derrota, que o Shiryu sabe fazer isso, né? Mas basicamente ele arrancou a cabeça da Medusa e ficou com ela, né? Porque ela ainda tinha o poder de transformar as coisas em pedra. E quando ele chegou na morada, Perseu, né? Com a cabeça de Medusa, chegou a morada de Atlas, né? Ele diz: vim como hóspede, disse Perseu, se honras uma origem ilustre, sabes que tenho Júpiter como pai, Zeus. Se prefere feitos valorosos, saiba que venci a Górgona, procuro repouso e alimento. Porém, em Atlas ele foi informado, né, por uma antiga profecia, que um dos filhos de Jove iria lhe roubar as suas maçãs de ouro, porque o reino de Atlas, cuja estrutura ultrapassava de todos os outros homens, possuía riqueza em rebanhos e não tinha vizinho ou rival que disputasse seus bens. Seu maior orgulho, porém, eram seus jardins, onde os frutos de ouro pendiam de galhos também de ouro, ocultos por folhas de ouro. Então ele ficou com receio de ser justamente o Perseu que dizia a profecia, né, que ia afanar as suas frutas de ouro, né? E ele recusou a moradia, né? Recusou a guarida para Perseu, o que é uma grande falha para a mitologia grega, né? Para muitas religiões, você não pode, digamos assim, negar uma visita, né? Você não pode negar hospedagem para alguém, né? É um dos princípios da religião grega antiga, né? E ao fazer isso, só que ele esqueceu que ele até avisou que ele tinha derrotado a Górgona, né? Aí então Perseu retrucou: uma vez que prezas tão pouco minha amizade, digna-te de receber um presente. E virando o rosto para o lado, levantou a cabeça de Górgona. O corpo enorme de Atlas transformou-se em pedra. Sua barba, seus cabelos tornaram-se florestas, os braços e ombros rochedos, a cabeça um cume e os ossos as rochas. Cada parte aumentou de volume até se tornar uma montanha. E assim quiseram os deuses, o céu, com todas as suas estrelas, se apoiando em seus ombros. Foram os mitos que eu achei mais próximo dessa condenação do Zunisha, certo? O mito de Atlas, né, que sustenta a Terra, que seria Zunisha, que sustenta Zou, né? E o mito dos elefantes voadores, né? Da mitologia grega e da mitologia hindu, respectivamente. E isso só aponta para uma coisa que eu venho teorizando já há algum tempo, que faz parte daquela minha teoria de 21 folhas. Me cobrem que eu ainda não terminei essa teoria. Que é o fato de que existiram deuses no mundo de One Piece. Porque esse tipo de penitência é coisa de deuses. Não tem como. É coisa de deuses ou coisa de Deus. É muito específica. Quem é que condena alguém por andar pela eternidade, gente? Então, cada vez mais caminhamos para existir uma mitologia de One Piece. Pode ser que a guerra de 800 anos atrás tenha sido uma grande guerra mitológica. Quem sabe até entre deuses e mortais. Seria muito,
muito fascinante, pelo menos eu acredito, né? Eu comentei bastante, como eu disse, né? Esse revisão vai ficar um pouquinho larga por causa dessas leituras. Então eu vou passar bem rapidamente no comentário que vocês fizeram na página Teorizando com Tsuki. Lembrando sempre, se vocês quiserem ver os seus comentários em vídeo, por favor, enviem para mim. Eu não vou conseguir ler todos, galera, porque como eu disse, o vídeo já ficou bem grande. Eu vou ler os 3 primeiros que mandaram, tudo bem, gente? Sinto muito. O primeiro é do Heraldo Paulino. 3 questões. Você acha que o Momo pode ser Uranus e que esse poder que ele manifestou foi o despertar? E por isso ele é tão importante? Pode ser, né? Eu não sei se o Oda ia repetir a receita de Uranus também ser uma pessoa, né? Apesar de que o Poseidon era uma sereia, né? E não necessariamente uma pessoa. Mas faz sentido, até porque a Poseidon também conseguia falar. E o Luffy também só conseguia ouvir, no caso do Rei dos Mares. Aparentemente, ele não conseguia falar com ninguém. 2. Você acha que o Apple traiu a aliança do Kid e o Hawkins? Se você acha que o Apple traiu a aliança e Kid e Hawkins estão presos, como algumas pessoas interpretam ao lerem os últimos quadrinhos do mangá? Sim, eu não sei dizer do Basil. Eu gosto bastante do Basil Hawks. E eu acho que ele faria o que as cartas dissessem para ele fazer, né? Eu não sei se ele tem uma moral assim tão grande como o Kid, que não vai se, digamos assim, ajoelhar perante ninguém, né? Não vai abaixar a cabeça perante ninguém. Se as cartas disserem para ele fazer isso, ele vai fazer, né? 3. Você acha que agora o grupo que se separou do Luffy ficará meses sem aparecer, como foi o caso do grupo que está agora com o Capitão? Não, eu acho que eles vão ficar anos sem aparecer e vai ser muito estranho ficar sem o Zoro. Sem querer soar tarde, mas é muito difícil você imaginar One Piece sem o Zoro, porque o cara tá lá desde o começo da história, né? Então, mas eu acho que sim. E aqui a do Julian Vieira, se não me engano, esse é o sobrenome, né? Que ele colocou. O que anda se comentando muito com esse capítulo é uma eventual traição por parte do Apple, né? A mesma parte que o Heraldo colocou. Que resultou na captura do Kid, possivelmente do Killer. Sim, pode ser que o Basil não esteja, mas se o Kid foi capturado, com certeza é o Killer também. Que supostamente não aceitaram se curvar ao Kaido. Caso isso se confirme, o que será que aconteceu? Apo é um traidor desde o princípio ou teve que tomar uma decisão na hora? Eu acho que ele não seria necessariamente um traidor desde o princípio. Se vocês lembrarem ele em Shabond, né? Ele observou toda a treta acontecendo e ele até ajudou um pouquinho, né? Ele se meteu um pouco, então eu não diria necessariamente que ele é o perfil de traidor desde o começo. Eu acho que na hora eles apanharam muito do Kaido e ele meio que virou a casaca. Eu acho que... Deixa eu cair o meu microfone. Eu acho que é mais possível do que ele se traidor desde o começo. Para qual lado o Hawkins acabou indo? Eu acho que é o que eu falei antes, né? Vai pelo lado que as cartas indicaram, né? Ele confia no coração das cartas, literalmente. Kid vai se aliar com Luffy Law quando chegarem ao ano e fazer uma Shabond 2.0, cara, eu acredito muito nessa Shabond 2.0. Eu acho que já falei em outro vídeo. Eu realmente acho que eles vão se aliar. Tava tudo caminhando pro Kid ficar contra o Luffy, justamente pra ele querer caçar o Shanks. Mas eu acho que no final das contas não. Eu acho que eles vão acabar se aliando, apesar de que o Kid sim quer ser rei dos piratas. E depois vão ser rivais no final. Mas seria muito da hora a gente ver os 3, assim, notícia no jornal, os 3 piores capitães da pior geração estão dando problema de novo, né? Porque eles foram ditos como cúmplices, né, para atacar o Tenryubito, quando na verdade não foi, né? E o último comentário, tem mais comentários aqui, gente, mas infelizmente o vídeo já tá muito grande, eu não posso comentar todo mundo. Então vou para Gustavo Guimarães Souto. Questão: como a senhora, não, senhora não, pelo amor de Deus, senhora tá no céu, acha que vai se desdobrar a participação do Sandy no arco de resgate dele? Não deve ser algo tão passível como foi a Robin em Enies Lobby, até porque é o ano do Sandy. Eu não acho que ele tenha um destaque tão grande até agora. Sim, eu acredito que vamos saber sobre o passado dele, vamos saber mais sobre a família dele, né? Vamos saber mais sobre as razões e o sonho dele. E a participação dele vai ser maior em relação a Big Mom. Eu acho que o Luffy vai ter que negociar com a Big Mom para conseguir ele. E eles vão precisar de apoio contra os Winsmokes. Então sim, eu acredito que ele tem... Eu até respondi isso, acho que em outra revisão. Eu acredito que ele vai ter um papel bem maior
no resgate deles do que a Robin teve, apesar de que o dela foi extremamente emblemático, né? Então, gente, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de conferir aqui embaixo na descrição o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota. E eu fico por aqui. Muito obrigada aí. Nos vemos no mar.